Aí, pessoal do terceiro ano, todo mundo no seu isolamento? Então, hoje nós vamos aí para mais uma aula de geografia. Abre lá a tua apostila, né? Frente a aula 3, apostila nova, né? 4. E hoje nós vamos trabalhar com bacias hidrográficas, tá? Na aula anterior, a 12, a gente falou sobre a questão da água no planeta, né? E nessa aula e a próxima nós vamos trabalhar com bacias hidrográficas e depois com mares e oceanos, tá? Bem, gente, quando nós falamos em bacias hidrográficas, a unidade principal nelas são os rios, certo? Ou também chamado de cursos fluviais ou cursos d'água. Nós estamos falando da mesma coisa, é um canal por onde escoa, né, a água do interior do continente, muitas vezes para os oceanos, ou então para lagos, ou então para sumidouros, tá bom? E esses rios, eles geralmente vão ser de dois tipos, certo? Perenes, quando você tem um fluxo, uma vazão de água constante o ano todo. Ele pode ter uma variação no seu volume, né? Então você pode ter, por exemplo, no verão, que é muito costumeiro no Brasil, então um volume maior por conta das chuvas. No inverno, porque a quantidade de chuva diminuiu, você vai ter um volume, uma vazão inferior. Mas a água está escoando lá o ano inteiro. Os chamados rios intermitentes ou intermitente, tá? No singular, são rios que só têm um período do ano água. Então você tem estação das chuvas, aquele canal tem água escoando, parou a estação das chuvas, ele vai escoando mais dois meses, e aí ele esgota a sua carga d'água, e você acaba tendo só poças e um leito seco. Então nós chamamos de rio intermitente, esse tipo de rio, muito comum, gente, nos desertos e aqui no Nordeste brasileiro, tá? Bem, entendido isso, gente, nós vamos então trabalhar aí e ver que os rios, eles são mais complexos do que ser perene ou intermitente, né? Eles vão formar um conjunto de rios que nós chamamos de bacias hidrográficas, e dentro desse conjunto de rios, certo, que drenam um território, que é a minha bacia hidrográfica, eu vou ter vários rios e os elementos desse rio, tá? Então, quando nós falamos dos cursos da água, eles sempre vão ter um local em que eles começam, que nós chamamos de nascente, tá bom? Ou também conhecido como montante, aonde eu tenho o início desse rio. Geralmente é aqui que eu tenho uma fonte da água que dá justamente o início para um curso da água, tá? Esse curso da água, ele vem descendo, né? Então aqui o nosso curso seria o nosso curso principal. Ele vai levando as águas dele e depois dos chamados afluentes, tá? Então nós temos afluente um aqui e o outro afluente aqui, certo? Até muitas vezes o mar, aonde nós vamos ter o que nós chamamos de foz, desembocadura, também chamado dessa forma, né? Onde ele vai lançar as águas no oceano ou num lago, a gente vai aí detalhar mais adiante, tá? Aqui, a minha foz também é minha jusante, tá? Então, o ponto mais alto é a minha nascente montante e o ponto mais baixo, minha foz e minha jusante, onde ele lança suas águas ali, finalmente, no mar, no lago, enfim, em algum outro ponto, tá? Geográfico aí. Então, nós vamos ter aí esses elementos, né, dentro dessa bacia hidrográfica. Então, nascente, foz, curso principal, afluente. Bem, pode ver, gente, que existe, né, um contato entre o meu rio principal e os meus afluentes. Isso aqui nós damos o nome de confluência, tá? Então é minha confluência, certo? Quando eu tenho um encontro do rio principal com seus afluentes, tá? Pode ver que tem os bracinhos também aqui, né, menores.
Esses rios são afluentes desse curso principal? São. Nós chamamos eles, vamos pegar aqui embaixo, tá? De subafluente. Tá? Então é o meu subafluente, certo? Tenho dois aqui nesse caso, aqui em cima e esse aqui embaixo, tá? Bem, nós vemos também que aqui esse rio, mais ao seu próximo, né, ao seu final aqui, ele começa a ter uma série de curvas. Essas curvas também têm um nome, gente, se chama meandro, ou vamos colocar no plural aqui, os meandros. Muitas vezes o pessoal fala dos meandros da lei. Então, as curvas da lei, né? os detalhes que a lei tem. É o caso aqui desse rio, próximo à sua foz, em que eu tenho várias curvas que ele realiza. A gente vai explicar por que ele faz isso daqui a pouquinho, tá? Bem, gente, tá vendo também que eu coloquei aqui umas corcovinhas. Você pode perguntar, ué, o que é isso, né? É onda? Não, não é onda, gente. Isso aqui é o meu divisor de águas. Então, uma bacia hidrográfica, ela sempre drena um território, tá, gente? Uma área, ela e os seus afluentes, certo? E essa bacia hidrográfica, ela vai ser delimitada, tá bom? Por um conjunto aqui, ó, de montanhas, de planaltos, certo? Que vão delimitar, né, essa minha bacia hidrográfica e que nós chamamos de divisor de águas, tá? Então são os meus divisores de águas, certo? Bem, para a gente fechar aqui, pessoal, pode ver que eu fiz essa linha, né, desse rio principal, desse curso principal, mais ou menos com 3 partes. Tá? Então, um rio, ele muitas vezes pode ser dividido em 3 pedaços, o curso dele pode ser delimitado em 3 momentos, se a gente pode dizer assim, bem distintos. Tá? Então, olha só, no primeiro momento, nós temos o rio aqui descendo o morro, se eu posso assim dizer. E aí, gente, nós vamos ter aqui, ó, nesse ponto, uma etapa desse meu curso d'água que nós chamamos de curso superior ou alto curso de um rio. Geralmente, essa etapa, esse momento do rio é próximo à nascente, seu volume de água não é grande, mas ele se encontra num ponto do relevo bastante íngreme. Então, o rio é rápido, né, cheio de cachoeiras, cheio de corredeiras, certo? E ainda não tem um grande volume de água. Geralmente o vale nesses cursos, nesses altos cursos, são vales em V, extremamente próximos às vertentes uma da outra, mas extremamente também profundo o corte que esse rio faz no relevo. Se você for para a Serra do Mar, você vai ver que ali tem vários rios que são praticamente só curso superior, alto curso, tá? São bem encaixados no relevo. À medida que esse rio vai recebendo afluentes, ele começa aos poucos a ter uma erosão lateral, né? A ficar mais largo, mais volumoso e, gente, ele vai então formar o que nós chamamos de médio curso ou curso médio. Tanto faz, tá, gente? Curso médio ou médio curso é a mesma coisa que nós estamos falando. Ele vai ter uma erosão lateral maior, então as margens dele vão ser mais largas, tá? Geralmente pode ocorrer inundações em determinados períodos, tá? As vertentes são mais distantes da calha do rio, então aqui ele tem um volume maior, ele já tem uma planície de inundação, enfim, é um rio propriamente dito, tá? Com vários afluentes, o aumento do volume d'água. Quando ele chega próximo à sua foz, gente, nós temos o chamado curso inferior. Curso inferior ou baixo curso de um rio. Nesse caso, eu sempre falo para os alunos, para vocês,
que o rio já está preguiçoso, ele já é mais velho, ele não está querendo muita coisa mais com a vida, quer de uma vez chegar ao mar, né, ficar na praia, se estender lá, certo? E você vai ter então, como o meu relevo aqui é mais plano, você começa a ter a formação dessas curvas, que são os meandros, tá? Então o rio ele começa a ficar cheio de curva, justamente para poder pegar velocidade e empurrar a água finalmente para dentro do mar, do oceano, tá? Então esses meandros me mostram que eu estou no curso inferior de um rio, aonde aqui eu tenho menos erosão e mais deposição, tá? Geralmente nesses cursos inferiores, tá, gente? É muito comum, e aqui eu vou fazer uma sinalização que nós utilizamos na geografia em mapas, tá, gente? Que é esses tracinhos aqui. Eu tenho geralmente aqui, ó, planícies de inundação. Então aqui é um rio que a gente chama de planície, certo? É um rio geralmente mais largo, mais preguiçoso e aonde eu posso realizar navegação. Né? Então, por exemplo, o Amazonas é um rio de planície no território brasileiro, aonde no Brasil a gente consegue fazer navegação ali em seu curso total dentro do território brasileiro, lá do Pará até a fronteira com a Colômbia. É um rio de planície, tá? Esses rios geralmente são usados para transporte. Esses cursos mais superiores aqui, tá, gente? O médio e o superior é meu rio de planalto. Então, a navegação aqui, ela não é possível de ser feita, ou ela é feita geralmente em trechos, em alguns trechos. Rio de planalto, tá, gente? Que seria o nosso caso aqui, ó. Vamos colocar principalmente no médio curso. Rio de planalto, ele é bom no aproveitamento para geração de energia elétrica. Então, rios como o Iguaçu, o Rio Paraná, são rios que nós aproveitamos justamente para geração de energia elétrica, porque tem queda da água, posso gerar energia cinética e transformar em energia elétrica. Tá bom? Bem, faltou aqui só um ponto que eu quase esqueci de vocês, que é a margem de um rio, tá bom? Então o rio ele vai ter uma margem direita e uma margem esquerda. Como é que é estabelecida essa margem, tá, gente? Você precisa ficar sempre de frente para a foz e de costas para a nascente. Então, minha direita, margem direita, minha esquerda, margem esquerda. Então, nesse caso, desse meu desenho aqui, a parte superior seria a minha margem esquerda, a parte inferior, minha margem direita, tá bom? Bem, para a gente completar aí toda essa parte de rios e de bacias hidrográficas, gente, tem alguns detalhes ali na apostila de vocês a respeito aí desse assunto, né, que tem a ver com como é que o rio ele é alimentado, como é que ele deságua, onde é que ele deságua, os tipos de foz que nós temos, tá bom? Então vamos lá. Um rio, gente, ele vai ter água a partir de uma nascente, ok? Porém, essa nascente ela precisa ser alimentada de alguma forma. Então nós temos 3 formas que ela é alimentada. Quando ela é alimentada, esse rio, a sua nascente é alimentada pelas chuvas, eu digo que ela tem um regime pluvial. Grande parte dos países, dos rios brasileiros, são pluviais, tá? Se eu tiver no lugar uma geleira, eu digo que ela é nival, certo? Porque surge do derretimento lá da geleira. E se, no caso, eu tiver os dois juntos, eu digo que ela é mista. É o caso do rio Amazonas, tá? É um rio de regime misto, certo? Bem, nós falamos muito em foz e nós falamos bastante, né, em desaguar no mar ou em outro lugar. Então, quanto à drenagem, ou seja, onde é que ele vai lançar suas águas, nós temos 3 tipos. Exorreico, quando lança no mar. Então, lancei no mar as águas, o rio lançou suas águas no mar, tá bom? Não eu. É exorreico. Se ele lança num lago, por exemplo, Rio Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é um curso endorreico. Ele lança suas águas no lago, dentro do interior do continente. Então, eu chamo de endorreico. E eu posso ter, gente, situações, né, engraçadas, mas que existe, está lá marcado inclusive na apostila de vocês,
o rio Okavango, que joga sua água no deserto, evapora tudo, tá? Eu chamo de arreico. Bem, minha foz ou minha jusante também pode ser classificada, tá, gente? Se eu tenho vários canais, tá bom? Então, estou falando aqui no plural, canais de saída da água para o mar, para o lago ou mesmo para o deserto, eu chamo, tá, essa foz do tipo delta. Então, delta do Nilo, delta do Ganges, certo? Se eu tenho um único canal que lança toda a água para o oceano, eu chamo de estuário. Então, ele só tem um canal de escoamento da água lá no oceano. Então, eu chamo isso de estuário. É o caso do Rio do Prata, aqui perto de nós, em frente de Buenos Aires e Montevidéu. Tá? Bem, gente, importante também destacar a vazão de um rio. Já comentei isso para vocês, aquele volume de água, tá bom? Que o rio possui e que pode variar durante uma estação e outra, tá? A vazão ou descarga, ela influencia também na cheia ou na vazante de um rio. Então, você tem períodos, por exemplo, que pode haver cheia e pode ter períodos que eu tenho a vazante, em que o volume de água diminui. Para fechar esse assunto, gente, eu quero fechar com vocês aqui, deixa eu pegar um giz branco, né, para destacar no nosso desenho, o perfil transversal de um rio, tá? Perfil transversal do rio seria o quê? Eu pegar o curso aqui e cortar ele, né? Ver ele aqui de frente. Vou ter vários elementos aqui, tá bom? Tá vendo, gente, que eu coloquei, parece que uma subida, uma rampa de subida aqui nesse vale. E realmente, essa rampa de subida, ela tem um nome, se chama vertente. Então, vertente de um rio, tá? Chegando próximo ao rio, gente, nós vamos ter as margens, né? De um lado e de outro. E tá vendo esse cucuruto? Nós chamamos de dique. Geralmente, se você for para a margem de um rio, você vai ter uma subidinha e daí você vai ter a margem. Nós chamamos isso ali de dique, tá? Embaixo, essa parte inferior do rio, nós chamamos de leito. Leito do rio, tá? É a base, a parte inferior de um rio, certo? E tá vendo, gente, que eu tenho um ponto aqui mais profundo do rio. Esse ponto mais profundo eu chamo de talvegue, tá? Então a gente chama isso de talvegue, é o ponto mais profundo do rio. Ele não precisa necessariamente estar no centro do rio, tá, gente? Na imagem que vocês têm lá na apostila, inclusive, deixa eu pegar aqui, vocês têm ali uma margem, aliás, um talvegue bem direitinho no centro do rio. Ele muitas vezes não está no centro do rio, ele pode estar, gente, próximo a uma das margens, tá? Então você pode ter ali uma das margens sendo o talvegue, tá? É onde a gente tem a corrente, a corredeira maior do rio. A gente percebe isso, certo? Então seria ali o meu talvegue, tá bom? Bem, gente, com relação às bacias hidrográficas, acredito que seja isso aí. Vocês têm ali na apostila, na página 4 ainda, gente, coloração das águas, tá bom? Quando as águas são brancas, quando as águas são claras, as águas são negras, isso vai muito pela concentração de minerais ou de matéria orgânica. Então, águas negras, geralmente, é maior concentração de matéria orgânica, águas mais barrentas, águas mais com tom, né, mais leitoso, eu tenho muito sedimento, material particulado ali em suspensão, certinho? E nós temos também ali na apostila de vocês, gente, eu não comentei aqui na aula, na página 3, o que nós chamamos de modelos de drenagem. Vou ser sincero com vocês, isso dificilmente eles vão pedir para vocês no vestibular, tá bom? Então, se cair alguma coisa no vestibular, vai ser mais esses elementos aqui que eu estou trabalhando com vocês, certo? Gente, bons estudos para vocês, permaneçam ainda em casa, cuidado que o bichinho está solto aí, tá bom? E até a próxima aula.